Provavelmente eu estou aqui hoje porque eu sou um insatisfeito. E me explicar rapidamente porque não é exatamente sobre mim a fala. Mas desde sempre eu tive comigo que eu queria a vida inteira me sentir realizando e nunca me sentir realizado. E talvez a minha trajetória seja um depoimento sobre isso. Sempre que eu me sentia conquistado por algo, ou tendo conquistado algo, eu pensava qual era o próximo passo a dar. Não por desmerecer aquela conquista, mas por perceber que era possível ir além. E foi assim que eu me tornei engenheiro, de engenheiro professor, e hoje trabalho com web aulas. E a gente vai discutir aqui um pouco sobre escola e sobre algo que eu fiz pensando talvez em contribuir com elas. Mas eu queria, para começar, que vocês observassem atentamente essa foto. É pungente. É impossível não perceber a alegria dessas crianças. Né? Talvez porque elas representam a austeridade do mestre ali representado. Mas veja que tem uma pimentinha aqui para salvar. Ó. Sempre tem uma pestinha na sala, né? E é interessante que a gente olha para esse tipo de foto e sorri, muitas vezes porque a gente se percebe distante dessa realidade. No tempo é verdade, a gente está distante. Mas será que quando a gente vê uma sala moderna como essa, com estudantes sorridentes, a gente realmente está vendo estudantes felizes? Para provocar uma reflexão, eu queria convidar o escritor, jurista, diplomata e poeta maranhense Raimundo Corrêa, que diz em Mal Secreto: se a cólera que espuma a dor que mora n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. É bem duro isso. É muito duro isso. E eu, enquanto professor, e na minha época trabalho infantil não era crime, então eu tenho quase 25 anos de sala de aula, eu tenho más notícias. A distância daquela primeira foto para os dias de hoje é muito mais temporal do que qualquer outro tipo de distância. Em algum momento, e eu tenho pesquisado sobre isso, mas não tenho certeza ainda, mas em algum momento a escola deixa de ser o lugar legal para ir. Eu me lembro, enquanto criança, como era legal me arrumar, pegar minha lancheirinha, minha mochila e correr para a escola. Mas em algum momento, esse brilho, esse encanto se perde. A gente passa a ter aquela crise da vinheta do Fantástico ainda estudante, quando domingo de noite a gente escuta o Fantástico e sabe que segunda-feira tem aula. Será que é porque o nosso modelo de escola se aproxima de um presídio? Se você observar, são pessoas que estão uniformizadas, que escutam uma sirene, que se encaminham para pequenas celas. Será porque os estudantes e professores estão presos em grades? Exatamente, em grades. Grades de conteúdo, ok. Mas são grades no sentido de que aprisionam. Porque alunos e professores são aprisionados a uma rotina de aulas e estudos que muitas vezes estão completamente desconectadas da realidade do estudante e dos objetivos que eles têm. Muito distante do cotidiano deles. E talvez esse seja um grande problema para causar desinteresse. Se vocês me permitirem, eu quero fazer uso de uma história que aconteceu comigo e que representa muito disso que eu disse. Eu não sei se vocês reconhecem todos que estão aí, mas o primeiro é Rock Hudson, um ator famoso de Hollywood, o Tom Cruise da década de 60. Ao lado, Tom Hanks, Freddie Mercury e Cazuza. Na década de 80, quando eu
era adolescente, no começo da adolescência, na segunda metade da década de 80, morreu Rock Hudson por complicações relativas à AIDS. Nessa mesma época, Tom Hanks ganhava o seu primeiro Oscar, representando um advogado perseguido por ser soro positivo no filme Filadélfia. Estávamos muito, muito perto de perdermos um dos maiores vocalistas que bandas de rock já tiveram na história do rock. E prestes a descobrir que Cazuza também era soro positivo. E aí, Ives? E aí, que nessa época, eu fui obrigado no terceiro ano a saber chegar numa farmácia, por exemplo, e pedir, por gentileza, 4 drágeas de dimetilamenofen dimetilpirazolona. De novo, dimetilamenofen dimetilpirazolona. Eu tive que aprender isso em química orgânica. Isso aí é o composto químico básico da cibalena. E o meu professor de química entendia que podia ser útil na prova do vestibular. Né? E aí, já que era para exercitar a memória, por que não fazer a nolozariplit amitemide neminidneflo, que é de trás para frente, só para me mostrar. Aí você me pergunta, pô, Ives, o que é que cibalena tem a ver com AIDS? Nada. Mas se você me der mais 1 minuto da sua atenção, você vai entender onde eu quero chegar. E para você entender onde eu quero chegar, eu preciso contar o que aconteceu poucos meses depois de aprender esse palavrão. Já aprovado em engenharia na Federal, ainda recuperando os cabelos perdidos por conta da aprovação, eu descobri, veraneando, o quanto você pode ser sexy se você for aprovado numa engenharia da Federal. E aí eu precisei procurar proteção. Lembra que eu era adolescente e já se falava de AIDS. E aí fui a uma farmácia, me lembro bem como hoje, entrando extremamente constrangido ao balcão, no cantinho do balcão, chamando o rapaz como quem vai pedir drogas ilícitas. E cochichando. Moço, por favor, o senhor tem contraceptivo masculino? O cara na praia, de veraneio, olhou para minha cara e fez, hein? E aí eu disse, contraceptivo, condom. Aí ele correu a vista assim na farmácia, condom é uma marca? Aí eu disse, não, moço, não. Respirei fundo, engoli a vergonha e disse, eu quero camisa de Vênus. Aí ele olhou para mim, aí disse, Aí virou para o lado do balcão e disse, ô fulano, traz camisinha que o gordinho vai dar uma mais tarde. Ives, o que é isso? Isso é desconexão da escola com a realidade. Ela me ensinava a decorar dimetilamenofen dimetilpirazolona e não me ensinava a comprar camisinha numa época em que se morria por conta de complicações da AIDS. Isso é a mensagem. A escola estava desconectada na minha época. Será que isso mudou? Quantas vezes eu viajo pelo país falando sobre Enem, sobre outras coisas? Quantas vezes eu vejo nas escolas esse símbolo? Proibido o uso do celular. E o quanto isso me angustia, porque eu sou da área de tecnologia. Eu sei, por exemplo, que alguns dos nossos celulares possuem uma tecnologia mais sofisticada do que aquela que em 69 levou o homem para a Lua. Então, partiu Lua, só que não. Na escola, você não pode pegar uma ferramenta tecnológica como o celular e fazer uso. É proibido o uso do celular. Será que o erro é o uso do celular? E aí, de novo, me permitam investigar as reminiscências do pretérito, como meu pai gostava de dizer. Tabuada. Eu sei que muitos aqui são jovens, talvez não tenham passado pela tortura de fazer arguições sobre a tabuada. Eu escapei da bolacha, mas eu levei reguada da minha mãe em casa para decorar a tabuada, principalmente a de multiplicar me perturbava. E tinha uma coisa que era terrível, que era que a professora mandava a gente memorizar, e quando ela perguntava, por exemplo, 7 vezes 6, eu que tinha boa memória dizia, 7 vezes 6, 42, professora. E ela ficava irritada, porque ela dizia, menino, me dê só a resposta, para que ficar repetindo a pergunta? Aí eu angustiado, porque eu tinha decorado, então era feito um jogral, perguntou, eu dizia tudo. Tanto que eu precisei desenvolver uma técnica, ela dizia, quanto é 7 vezes 6? Aí eu, 7 vezes 6, 42, professora. Né? Para parecer um pouquinho mais inteligente. Contar nos dedos? Meu Deus, que loucura, é claro que não. Na minha época não podia, acho que hoje ainda não pode.
Mas os dedos eram um recurso tecnológico. E para mostrar que é um recurso tecnológico, eu paro aqui a apresentação e peço para que todo mundo coloque as duas mãos de frente para o rosto, assim. E eu vou explicar para vocês a tabuada de multiplicar mais difícil, que é a de 9. Vamos fazer agora um 9 vezes 6. Conte da sua esquerda para a direita os dedos até o sexto, e quando chegar no sexto, dobre esse dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dedos que sobraram antes são a dezena, 50. Aquilo que sobrou depois é a unidade, 54. E aí vocês fazem, Ives, é truque, só serve com esse. Não, faz 9 vezes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baixou o que fica antes. 7, o que fica depois. 2, 72. Ives, mas aí também só pode usar até 10. Não, faz 9 vezes 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Eita, usa o pé? Não. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobrou. Como você já usou as duas mãos uma vez inteira, separa 1. E aí você fica com a centena. 135. Obrigado. Então eu espero que vocês entendam que o problema não é a tecnologia, é o mau uso dela. A gente precisa criar estratégias para usar de forma correta a tecnologia. E aí é onde entra a plataforma de ensino, que hoje muita gente fala sobre plataforma de ensino. A plataforma de ensino, ela não precisa ser uma concorrente da escola tradicional, mas a escola tradicional tem um grande problema na sua origem. A gente tem um modelo de escola que é prussiano. A gente funciona mais ou menos como se fosse uma linha de produção. As crianças entram numa caixinha, recebem um monte de informação, vão para outra caixinha, recebem um monte de informação, como se fosse uma linha de produção industrial. É um modelo fabril. O grande problema é que você junta as crianças como se elas fossem iguais, aprendessem de formas iguais. E tem um grande, grande problema. Seres humanos não são iguais. E por isso, a melhor forma é customizar a educação. Apresentar os conteúdos de acordo com interesses, dentro de objetivos claros, mas personalizando a apresentação. E o grande problema da escola física é que ela não tem condição de atender um a um dos seus alunos, personalizando e customizando as explicações. A escola física não. A web tem. E a produção de conteúdo tem se tornado cada vez mais barata e abundante, o que permite supor que muito em breve a gente vai conseguir, e essa é uma das metas do YouTube Educação, por exemplo, que cada estudante aprenda ao seu ritmo, do seu jeito. O lema é todas as formas de ensinar, a sua forma de aprender. E onde é que eu, Ives, entro no meio dessa história toda? Eu entro com um projeto chamado Física Total, que tem o pequeno desafio de ser uma ferramenta de apresentação do conteúdo de física, de forma agradável, interessante, eu escutei um A, significa que ela não conhece meu canal, agradável, interessante e eficiente. Não é só para ser divertido, não, é para funcionar e aprender. E aí eu tenho um grande desafio. O meu desafio é vencer as desigualdades no ensino de física no nosso país. Possibilitar a qualquer estudante que queira de fato aprender física ter essa oportunidade comigo. E eu me aproprio da capilaridade da rede. Só para falar de alguns números, isso aconteceu em 2015. Nós tivemos no nosso canal pouco mais de 4.200.000 aulas assistidas, o que em tempo significa um pouco mais de 29 milhões de minutos. Se a gente convertesse isso numa hora-aula padrão de 45 minutos, seriam mais de 650.000 aulas, que divididas em 40 semanas letivas de 40 aulas semanais, se vida tivesse para tanto, eu precisaria de 406 anos e 11 meses para repetir essa brincadeira. Só que na internet a gente tem uma situação à parte, em que cada minuto nosso rende cerca de 3 minutos de uma aula física. Então, na verdade, o que eu consegui, eu precisaria de quase 1.200 anos numa escola física para fazer só com o que eu conquistei no ano passado. Na minha época, deixar um legado era alguma coisa como escrever um livro, ter um filho, plantar uma planta, plantar uma árvore. O mais perto disso que eu fiz foi plantar um grãozinho de feijão, ver aquela história de dicotiledônia, achar que eu era uma forma de divindade que criava vida e ficar frustrado uma semana depois, quando ele morreu num algodãozinho. Esqueceram de dizer que eu tinha que transferir para a areia. Bom,
Mas hoje, com o meu trabalho virtual, eu posso morrer e continuar ajudando as pessoas. Estou sem pressa, hein? Mas eu posso continuar. Eu acho que isso é transcendência. Eu conquistei isso a partir do trabalho. E eu tenho a possibilidade de levar o mesmo conteúdo para gente como aquelas pessoas que moram no Aldebarão, nos Jardins em São Paulo, e estudantes de uma tribo indígena. E isso é verdade, esses dois públicos me assistem hoje. Se isso não é revolucionário, eu não sei dizer o que é. Quando essas crianças, que já estão por aí espalhadas, hein, nas escolas, elas estiverem maiores, elas não vão aceitar ser peças tratadas como peças numa linha de produção. E aí isso me lembra muito um clipe de uma banda de rock revolucionária para mim chamada Pink Floyd, em que um dos versos da sua música talvez mais famosa, ele grita, ele não canta. Hey, teacher, leave them kids alone! Que numa tradução moderna eu diria, deixe as crianças seguirem seu próprio caminho. A tecnologia permite que cada uma dessas crianças construa a sua aprendizagem, mediada por professores preparados e engajados com esse tipo de movimento. É possível sim personalizar e cada uma das crianças seguir o seu caminho em paz. Eu sei que é um desafio tentar mudar a educação. E eu sei que esse papel parte de nós, como foi tão bem falado na primeira parte, comece em você. Então eu proponho a você, mais como um desafio, repense a sua postura em relação à escola dos seus filhos. Questione, amigos professores, diretores, sobre a inserção da tecnologia no ambiente escolar. Provoque-os. Provoque-se. Participe de formativa dessa mudança. Não é simples, mas como o lema que eu carrego no peito e aprendi muito cedo em casa, quando você se cerca das pessoas que potencializam as suas habilidades e acredita firmemente no seu propósito, todas as metas são conquistáveis. LQVP, lembre que você pode mudar a sua sala de aula, a sua escola, a educação do seu país. Muito obrigado.